Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre Jesus ser o primogênito dos mortos e vamos falar também sobre ele ser o último Adão. Bom, ele é o primogênito dos mortos porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos com as características que nós vamos ver. E ele é o último Adão porque em Adão um modelo de vida começa a acontecer, porque Adão cai. Em Cristo nós temos uma outra vida a partir de Cristo. Portanto, vamos estudar. É isso. Introduzido, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Ficou claro aí a introdução? Viu que toma introduzimento aí? Ficou ou não? Mais ou menos. Esqueci aqui o meu microfone de lapela. Ó. Enquanto vai ser esse, mas quando os irmãos ofertarem generosamente no nosso curso, vai ser um microfone lindo da Sony, que a gente já estava escolhendo lá na internet. Gente, então nós já vimos, né? Cristologia e escatologia. O que é a escatologia mesmo, lembra? Estudo do fim do homem. Estudo do fim do homem. É isso. Estudo do fim do homem. Cristologia, estudo de Jesus. Aí com aqueles critérios que nós falamos naquela outra vez. O que nós vamos falar agora está dentro da cristologia e dentro do nosso próximo ponto, da forma escatológica, qual é o fim que Deus tem para o homem, que Paulo escreve aqui. Então vamos entender agora, Jesus sendo primogênito, né? E Jesus sendo o último Adão. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, 3, verso 6. Desculpa, gente. Agora estou confuso. Eu acho que eu anotei errado aqui. Acho que eu anotei errado. Deixa eu ver. Será que é 2 Timóteo? Deixa eu ver. Não, gente, eu anotei errado. Mas o texto que eu queria era aquele assim: manifestado em carne, justificado em espírito, crido dos homens, pregado aos gentios, não, visto dos homens, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Era esse texto que eu queria, mas anotei erradamente. Pode deixar de procurar. E é isso. Esse texto, gente, vai dizer exatamente das características de Jesus e por que ele é o primogênito, ou o último Adão, ou mais. Os irmãos vão perceber, ou nós podemos perceber, que a centralidade do que Paulo está escrevendo está na crucificação de Cristo. O que acontece ali?
Jesus ele morre e ele ressuscita. Então vamos continuando. O centro da pregação de Paulo é a cruz. Crucificação. Jesus, irmãos, ele não morreu por uma coisa do acaso. Ele morreu com um propósito, né? Ele não morreu assim, Jesus estava lá com uma pessoa muito boa e não gostaram dele e mataram ele. E aí Deus pegou e falou, nossa, que pessoa boa, eu vou fazer desse cara Senhor e Cristo. Não foi assim. Jesus vem, como nós vimos desde o início, cumprindo todas as promessas, cumprindo tudo o que estava acontecendo para que ele fosse Senhor e Cristo. E Jesus, a crucificação, ela é o ponto principal da obra de Cristo. Porque na cruz nós temos morte e, em função da cruz, ressurreição. Na cruz nós temos libertação dos pecados. Na cruz, aquele que não tomar a sua cruz, nós temos morte da nossa carne. Então, na cruz temos muitas coisas. Então, Paulo, a centralidade dele será na cruz. Primeira Coríntios, capítulo 1. Vamos ver agora essa questão da centralidade de Jesus Cristo nessa questão de cruz. Primeira Coríntios 1. 17 a 19. Encontrou aí? Vamos lá. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, olha o sentido que Paulo dá para essa questão de cruz. Olha, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, a cruz de Cristo tem o sentido de, olha aí, nós falamos agora há pouco. Na cruz de Cristo está a centralidade da obra de Deus, que é a salvação, Deus recebendo os nossos pecados, Deus, Jesus cumprindo toda a vontade de Deus. Então, a cruz significa isso. Todas as vezes que os irmãos lerem cruz em Paulo, vai tratar dessa questão. Então, por isso nós vamos chegar lá e vamos entender, em nome de Jesus, a questão de ele ser o último Adão. O segundo Adão, o último Adão. Então, olha só, próximo versículo, ó. Porque a palavra da cruz, o que Paulo pregava? Ele pregava uma coisa, a palavra da cruz. Ele não pregava Jesus criança, ele não pregava Jesus carpinteiro, ele pregava Jesus Cristo, Jesus cruz. Jesus como um piadista, como tem muitos irmãos fazendo isso. Jesus era um cara muito engraçado, olha o que ele fazia. Não, Paulo pregava Jesus cruz mesmo. Continuando então. Olha, a palavra da cruz. Então está claro essa questão da cruz? A cruz tem todo esse significado. Vamos continuando.
1 Coríntios 2, verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Gente, então até aí. Toda a sabedoria que a igreja precisa ter é a sabedoria de Cristo e esse crucificado. Por quê? É em Cristo crucificado que nós temos todas as bênçãos, todo o legado espiritual que Deus nos tem a nós. Crucificado e ressurreto. Quando Paulo trata de cruz, ele está falando de todo todo o quê? Toda essa estrutura. Jesus vem, não morre à toa, ele morre com um propósito, e vem a cruz, e aí ele morre, ele é humilhado pelas pessoas, aí ele morre, vai para o inferno, fica lá, volta, ressuscita, porque a morte não pôde retê-lo, e Jesus ressurreta. Então a cruz, quando Paulo fala de cruz, ele está falando de todo esse processo, exatamente, todo esse processo. Obrigado. Então, nada me propus saber. Sabe, gente? Então, todas as vezes que nós nos propusermos para a igreja e tal, saber coisas, né? Estamos num caminho furado. Nada me propus saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não é só Jesus Cristo. É a crucificação dele, ele crucificado. Gente, como a gente falou, já falamos. Agora leia e vá percebendo essas nuances no que Paulo está escrevendo. Se não ler, não vai adiantar nada. Vai ter uns conceitos soltos, pegos lá no meio, assim, e não vai adiantar nada. Filipenses 3,18, para a gente entender essa questão. Quando os irmãos ofertarem bem muito nesse curso, comprar um microfone de cabeça, para não ter que ficar segurando esse negócio aqui. Filipenses 3,18. Achamos aí? Deu certo? 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, aqui, gente, fica claro do que Paulo está falando. Ele não está falando do que o Espírito está falando através de Paulo. Ele não está falando da cruz, aquele pedaço de pau que caiu lá, e eu nem sei o que foi feito dele. Não é essa a questão. Inimigo da cruz de Cristo é de toda a obra de Cristo. 18. 3:18. 3:18. Porque muitos há, nos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Olha, gente. Então, se eu só penso nas coisas terrenas, eu me caracterizo um inimigo da cruz de Cristo. Lembra que nós estávamos falando sobre mentir agora? Se eu sou inimigo da cruz de Cristo, a graça de Deus vai me salvar? Sabe, gente, então é disso que a gente está falando, é de evangelho de forma séria. E não, né? Vamos lá. Aliás, 2 Coríntios 4:13.
Percebe que nós não estamos lendo assim vários versículos, estamos lendo uma coisinha ou outra. É porque nós estamos pensando conceitos, irmãos, que depois os irmãos forem estudar Espiritismo, Nova Era, tantas outras coisas, os irmãos vão ter base para poder dizer, ou pelo menos para não acreditar, para não se influenciar, sabe? Porque não tem. Vamos lá, continuando. Enfim, estudar as religiões, tudo, que fala de Jesus de um jeito que não é. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. 2 Coríntios, capítulo 4. Então, voltando ao que nós estávamos falando agora há pouco, né? Eu criei, por isso falei. Muitas vezes nós não cremos, não temos clareza do que estamos fazendo e falamos. Verso 14. Sabendo que Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Bom, observemos, olha, o mesmo espírito de fé. Ele vai dizer que o espírito de fé está relacionado com sabendo que o que ressuscitou ao Senhor Jesus, essa fé na palavra de Paulo, ela também está relacionada à ressurreição, à morte e ressurreição de Cristo. Então, quando ele fala ressurreição aqui, já está implícito que ele morreu. Porque se ele não tivesse morrido, não ressuscitaria. Vamos lá. Lembra lá que nós falamos agora, né? Nós falamos da palavra agora, plenitude dos tempos, e a gente vem falando, né? Em Cristo há o irromper de uma nova era. Um novo jeito das coisas acontecerem. Um novo jeito de Deus ver o mundo. Um novo jeito de nós sermos julgados. Gente, observe, essa frase é emblemática aí para nós, hein? A partir de Cristo, Deus muda a forma de nos julgar e a forma de nos conhecer. É totalmente diferente do Velho Testamento. Totalmente diferente. Em Cristo, nós somos totalmente mudados. Oi? De nos julgar e isso, Deus muda a forma de nos julgar e de nos conhecer. E a forma em que nós devemos conhecê-lo. Gente, tudo muda. No mundo, na terra, tudo. Isso, de ele nos conhecer, nos reconhecer, porque agora ele não nos vê mais como servo, mas como filhos. Ele não nos vê mais como súditos de um reino, mas ele nos vê como filhos desse reino. Diferentes na forma de sermos julgados e na forma de sermos conhecidos. Talvez não seja assim com alguns irmãos, mas com quem você tem mais critério? Com o seu filho ou com o seu funcionário? A quem você ama mais, o seu filho ou o seu funcionário? Então, vai ser mais ou menos isso aí para a gente entender de forma mais fácil um pouco. Romanos 8, 29.
Gente, mais uma vez, leiam o texto agora. Pega o livro de Romanos e vai lendo tudo. Encontrou dificuldade, pergunta, e aí vai. 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como nós falamos que Paulo está sempre observando o Velho Testamento, nós só entenderemos o que ele está dizendo aqui sobre primogênito de muitos irmãos se nós tivermos a noção do que é a primogenitura no Velho Testamento. O primogênito não é só uma ordem, não é só aquele que nasceu primeiro. O primogênito é aquele maior em estatura espiritual. O primogênito é aquele que abre o caminho para os outros passarem. O primogênito é aquele que, na falta do pai, ele assume a casa. Nem é a mãe que assume a casa, é ele que assume a casa. Então, no caso de Deus livre, acontece alguma coisa. Exemplo, aqui na parte prática. E o paizinho morre, quem assume a casa e a autoridade sobre a Rosane e o Azar? Eu tenho essa autoridade como primogênito. Essa é a bênção da primogenitura. Então, Cristo, quando ele é primogênito, ele tem isso. Ele faz do seu próprio futuro, observe isso, ele faz do seu próprio futuro o futuro dos seus irmãos. O futuro do primogênito não pode estar desassociado do futuro daqueles que não são os primogênitos. Existe uma obrigação de Cristo em cuidar dos seus irmãos mais novos. Lembra lá nas orações, aquele que tu me destes, eu não perdi nenhum e tal. Ele está falando exatamente disso, porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Então, gente, isso é bênção demais, porque ele é o primogênito. Ele não pode, exemplo, sei lá, se fosse o meu caso, eu não poderia desassociar o meu destino ao destino da Rosane e do Azar. Eu não posso desassociar, eu não posso deixá-los de lado e viver conforme eu achar que devo viver. Oi? Isso, mas isso é no Velho Testamento, isso é coisa antiga. Tô nem isso, se a Rosana Azar quiser caçar o que ela quiser fazer, vai. Não, tô brincando, né? Não, de jeito nenhum. Mas está claro, essa questão da primogenitura. O irmão mais velho ele recebe uma bênção, a bênção da primogenitura, e Deus é com ele, e Deus o abençoa, e ele precisa ser responsável. Bom, e no âmbito espiritual, na vida, na nossa casa, como que é? Quem é o irmão mais velho da sua casa? Em Cristo. Hã? É a senhora? Não, na sua casa. Sua irmã Gela. Ela é autoridade. E ela precisa se responsabilizar. Ela precisa de assumir isso. No seu caso, lembra lá? Exercer sacerdócio, não é? É isso, bênção da primogenitura. Você é o primeiro filho? Você é a primeira pessoa a conhecer o Senhor? Sim, sou. Então, assuma, seja responsável. Gente, isso é muito sério. E isso, gente, é maravilhoso quando nós olhamos para Cristo e como Paulo vê a Cristo, que nós precisamos ver também.
Sabe, em Cristo Jesus, ele atrelou o destino dele ao nosso. Ele não se desassocia de nós, ele atrelou o destino dele ao nosso para nos salvar, para ser o quê? Aquele que cumpre tudo em todos. Aquele que é advogado, aquele que que mais? Defensor, ajudador. Oi? Nos cura, que nos alimenta, que nos supre, que nos, né? Encontro tudo em Cristo. Isso é a bênção da primogenitura. Quando Paulo está falando sobre Jesus ser o primogênito de muitos irmãos, ele está falando disso. Para que os irmãos consigam ler depois. Mas leia, porque os irmãos vão começar a ver o quanto é lindo tudo isso. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Até mais. Façam a provinha, mandem para Clarissa. E até a próxima. Brigadão mesmo.